Pode Abraçar, um podcast da Abrácia, gente que ajuda, histórias que inspiram. Eu sou a Michele Penha. E eu sou o Gustavo Orsi. E esse é o Pode Abraçar. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais, a comunicadora Heloísa Bolelli e a Eduarda Bestetti, que trabalham para a Abrácia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bem-vindas. Obrigado, boa tarde. Primeira pergunta, gente. Eduardo, Elô, se vocês pudessem, definir a Abrácia em uma palavra só, qual que ela seria? Acolhimento. Eu acho que é acolhimento Bom, mesmo. muito bom. Encaixa perfeitamente dentro do quesito que vocês fazem. E explica um pouco pra gente, dentro dessa parte do acolhimento, o porquê de seu acolhimento. Por que vocês escolhem essa palavra? Certo. Olha, acho que o princípio básico da Abrácia é o acolhimento e desde a fundação, né? Ela foi fundada com esse intuito de ajudar os pacientes com câncer que fazem tratamento pelo SUS, fora da parte clínica, né? Entendi. Então, aquela situação de você receber essa notícia que é bombástica, é devastadora na maioria das vezes dentro da família, as fundadoras perceberam que faltava aquela coisa humanizada, né? Porque Ribeirão Preto tem, assim, em termos clínicos para tratamento de câncer, 3 hospitais grandes de SUS que já dão conta dessa demanda, né? De atendimento, qualidade de serviço e tudo, mas a pessoa vai para casa e vai meio desamparada, né? Então, o que elas perceberam foi isso, que a pessoa precisava daquele colo, daquele acolhimento, de sentir que tem uma pessoa, de fato, preocupada com ela, né? Então, esse foi o intuito desde a fundação mesmo, né? Entendi. O afeto, né? O afeto faz muita falta. O colo. Não vende na farmácia. Sim. E, assim, no dia a dia, assim, por trabalhar, né, com essa situação, o que faz vocês sorrirem no dia a dia, trabalhando com a Abrácia? Qual que é o que você fala, nossa, isso vale a pena eu estar aqui? Realmente, eu falo que, como a jornalista responsável pela assessoria de imprensa, né, as entrevistas ficam comigo, então você percebe, eu falo, você aprende com essas pessoas, são pessoas, né, que vêm de muito longe, né, que reforço o que a gente falou, que a Eduarda falou do acolhimento, que todos eles falam. Se não fosse a Abrácia, a gente não poderia estar aqui, a gente não teria um lugar para ficar, porque não tem condições. Às vezes 6 meses, às vezes mais um tempo longo, né? E, então, assim, você aprende muito com essas pessoas. Nas entrevistas, você fala, puxa vida, né? Você sabe, às vezes, assim, a filha está mal, ou o marido está mal, ou a esposa, ou é criança, tal, e a pessoa, seja a mãe ou pai, quem está ali de acompanhante ou de parente mesmo próximo, eles têm, assim, uma força, uma fé, uma confiança que não vai dar certo, sabe? Sim. Você sabe, assim, muitas vezes, né, a gente já tem, né, um conhecimento de que você fala, você sempre tem aquela esperança, né? Vai dar certo. Sim. E eles têm uma esperança que, às vezes, você percebe, você é ciente de que, por mais que vai fazer tudo, é uma situação difícil. Mesmo clinicamente eles, percebendo. Exatamente. Né? Eles estão ali, não vai dar certo. Eu me lembro de uma senhora, a filha, ela veio com a filha. E, assim, sabe, uma pessoa, assim, uma senhora humilde, você olhava nela, ela era assim, sabe? Se você fosse olhar, você falava, não, a doente é ela, não a filha. Nossa. E a gente sabia... Não sei se você recorda desse caso, Eduardo, ela teve um câncer de língua. E ela ali, com aquela esperança, não, ela vai se salva, ela vai dar certo, a gente vai voltar, tal. Só que ela voltou, né? Infelizmente, Infelizmente. Mas voltou. a lição... Mas é uma lição, então, assim, você sai... É um entusiasmo, eles passam um entusiasmo para a gente. É gostoso você fazer as entrevistas, às vezes você, né, você se segura para não chorar, né? Você sempre anima, né? Dá uma força. Mas
é impressionante. Isso te faz, assim, a gente sorrir, porque o trabalho que a Abrace desenvolve, né, administrativo, a casa toda, né? Sim. Desde a recepção, o pessoal que orienta lá dentro, né? E psicólogos, as assistentes sociais. É mesmo uma casa. Essa é a definição de todos eles. A Abraça é uma casa aqui em Ribeirão para a gente. Então, é muito confortador você fazer esse trabalho. Eu acho, particularmente, eu me identifiquei muito, né? Porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 11 anos, de câncer no intestino. E eu lembro que, na época, não tinha um lugar como a Brácia, né? Minha lugar mãe... que acolhia, né? não teve esse acolhimento, né? Então, minha mãe até foi, na época, para um hospital lá em Uberaba, né? E eu lembro de voluntários que iam lá, né, no hospital e dava esse acolhimento. Mas aqui em Ribeirão Preto a gente não encontrou, sabe? Esse colinho, esse afeto, sabe? Então, é muito lindo. E, infelizmente, assim, na época que aconteceu, né, tudo, a gente não teve A abraça, né? Não uma tinha uma abraça, abraça, né? Para exatamente. acolher a sua mãe, para abraçar. Mas só um adendo, eu falo que, assim, que eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir história. Eu costumo dizer que toda pessoa tem uma história, né? E você, aberta para ouvi-lo, tanto a pessoa, né? Tanto a gente está fazendo isso para um trabalho, para expor, mostrar, né, para os contribuintes que a gente faz o nosso trabalho e contar a história das pessoas, ao mesmo tempo aquilo é também um alívio para a pessoa, ela poder falar, né, ela contar a história, eu estou aqui, etc, etc. Então, assim, é um preenchimento muito grande, eu faço com muito carinho. Ai, que ótimo que tem essa troca, né? Para mim também está sendo muito gratificante para a gente fazer esse trabalho. Que bom. Como que vocês chegaram na instituição? Conta um pouco pra gente. Quanto tempo vocês estão lá? Eu costumo dizer que eu estou lá enganada, né? Que eu fui enganada. A Elô conhece a história. Bom, a minha mãe é presidente, foi ela uma das fundadoras, né? E acho que com 6 anos de existência, um dia ela virou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma funcionária que faz compra de medicamentos, faz as cotações de tudo, que vai entrar de férias. Eu não consegui ninguém para colocar no lugar. Você não quer passar lá um mês e cobrir as férias dessa funcionária? E eu falei assim, lógico, vou. A funcionária não voltou até hoje, né? Isso fazem uns 20 e tantos anos, quase 30. Férias de 30 anos. Eu estou lá desde 2004, mais ou menos. Então, fui enganada, mas foi uma coisa boa, porque eu sou arquiteta, eu não tinha nada a ver com essa área da saúde, mas eu pensei, bom, compra, cotação, licitação, esse tipo de coisa, eu já faço para construção, muda só o objeto, né? E aos poucos eu fui me envolvendo com várias atividades lá. E uma das que eu mais gosto é a da costura, né? E a gente desenvolve trabalhos de patchwork, trabalhos manuais, bordado, essas coisas. Aí me fisgou ali. Gostou, amor. Amei e divido o meu tempo entre essa parte da artística, né? E a parte administrativa agora. Então, aos poucos, eu fui... um setor aqui, outro setor ali, e estou completamente envolvida. Que legal. E a Elô? Eu cheguei na Abraça, eu já conhecia a Inês, né, a mãe da Duda, como jornalista de reportagens, né, uma ceramista de mão cheia. Então, já conhecia, assim, de muitas entrevistas com ela e tal. Aí, quando chegou, assim, né, essa questão da Abraça, eu sempre divulgava as tardes beneficentes, né? Os bingos nossos, tal. Eu sempre comparecia, fotografava, divulgava, tal. E fui assim, fui chegando. Aí, uma tarde que eu passei, né, já na assessoria, só fazendo assessoria, aí foi quando a outra colega, a Fernanda, deixou e ela falou, você não quer fazer um informativo? A Fernanda não vai poder, tal, mais junto, né? E a assessoria, eu falei, tudo bem, eu vamos casar então, né? As
as duas partes. E Tá foi bom. desde 2013, como eu te falei, que aí Não parou mais. não parei mais. Olha, As duas aqui, começaram. olha só, olha, aqui está novembro de 2013, né? Hoje nós já estamos quase exemplar de número 80, né? E 13 aí, anos, né? e aí a Muito gente tempo. continuou, né? Continuou. Eu tenho, assim, um carinho especial pela Brácia. Ah, Que bom. Pessoal lá de dentro, né? Muita... não, todo A mundo gente faz recepciona. uma amizade gostosa, é uma troca muito boa, né? Muito saudável, né? Quando os pacientes, né, os familiares têm a notícia, eles chegam lá na Brácia, como que funciona assim o acolhimento desde o começo? A chegada deles, como é que funciona? A gente tem, assim, por princípio, atender os pacientes que são encaminhados, que já têm esse encaminhamento do setor de assistência social dos hospitais, né? Ah, Então, é uma coisa, assim, bem regulamentada. A pessoa, para poder ser atendida ali, ela precisa trazer, fora o encaminhamento desse setor da assistência social, não chega a ser um laudo, mas uma declaração do médico que a pessoa faz tratamento de um determinado tipo de câncer, com o número do CID e tudo, que é o Código Internacional da Doença, e solicitando o auxílio da Brácia. A partir daí, ela é atendida pela nossa serviço social. Então, a gente tem psicóloga, tem assistente social, que vai conversar com essa pessoa para fazer uma entrevista, para conhecer melhor a rotina, a família, como é formada e as reais necessidades, né? Eu cito, assim, um exemplo muito vivo na minha cabeça, era de uma senhorinha que a gente atendia, o marido dela era que tinha câncer de pulmão. Ela vinha pegar medicação para o marido e toda vez a gente perguntava, como o seu fulano está? Ele está bem, não sei o quê. Aí ela falou, tá ótimo. Tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem, tudo ótimo. Quando a gente foi fazer a visita domiciliar, porque é um dos serviços que a gente tem implantado, a gente percebeu que ela morava num casebre, praticamente um barraco. Era uma sala, um quarto e um banheiro. A cozinha era tudo ali, tudo junto no mesmo lugar. Um barraco mesmo de tábua e tudo mais. O chão de terra batida. E esse senhorzinho dormia em cima de um colchão, que era uma espuma, no chão de terra batida. Nossa. E para ela estava tudo ótimo. Então, se a gente se fiasse pelo que ela falava ou que ela se queixava, a gente não ia saber a real situação dela nunca, né? Então, a gente se mobilizou, né? Fizemos uma campanha rápida para conseguir construir um banheiro decente nesse local. A gente conseguiu fazer um piso, conseguimos cama, colchão, aí tudo, né? Fogão, tudo direitinho, para deixar, assim, o máximo de dignidade para aquela pessoa. Já era um câncer muito avançado, um câncer de pulmão, ele quase não se levantava, mas pelo menos no final da vida dele, ele teve uma dignidade, um conforto e tudo mais. Então, essas entrevistas, essas visitas domiciliares são muito importantes por conta disso, né? Às vezes a gente vê situações que não estão no escopo, não estão no que foi solicitado pelo médico, mas a gente percebe que a gente tem condição de ajudar. A né? questão da sensibilidade, né? Da Sensibilidade, empatia, o próprio né? acolhimento. Quando a gente abraça por inteiro. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho bem importante. E partindo daí, o básico, né? É uma complementação alimentar, se a pessoa tiver com a renda um pouco comprometida, né? Então, uma cesta de alimentos, complemento alimentar daquele tipo industrializado, né? Tipo aqueles suplementos, né? Suplementos e complementos alimentares, né? A medicação, porque na maioria das vezes você tem a medicação disponível na rede, só que alguns medicamentos não estão disponíveis.
tem situações assim, de ter um determinado tipo de medicamento que o governo oferece, mas só para quem está fazendo tratamento num protocolo, vamos supor, de, sei lá, de hanseníase, que é o tá. mesmo medicamento que ela usaria usando tratando câncer. Mas, como é o protocolo, é para outro tipo de doença, o governo não fornece. Então, tem umas peculiaridades, assim, e que a gente não, assim, foi no posto, não recebeu, por qualquer motivo, ou está em falta, ou não é protocolo, a Abraça fornece. Se for medicamento de alto custo, a gente sabe que às vezes tem um trâmite um pouco mais demorado com o Ministério Público, que às vezes demora para chegar, mas a gente já garante que ela comece o tratamento imediatamente. Então, a gente vai atrás, fornece a medicação até o Ministério Público assumir. Nesse mês não tinha o remédio na farmácia. A gente vai lá e fornece. Né? Então, assim, para garantir que a pessoa fique tranquila com relação a essa parte da alimentação e, no caso de alimentação especial, e da medicação. Medicamentos. Para ela focar, assim, no tratamento. Tem né? a questão também de quem vem de fora também, né? Vocês dão um auxílio com a hospedagem também. Para quem vem de fora, também era uma situação muito complicada. Porque, às vezes, a pessoa vinha sem ter a menor noção do que ia encontrar. Pensando que ia passar um dia ou dois na cidade e que retornaria para a sua cidade. E, às vezes, não é isso. Às vezes, o médico quer fazer mais exames, quer fazer um experimento, ou um exame que demora para chegar, enfim, ou demora numa fila, por exemplo. Né? E, às vezes, a pessoa tem que ficar 1 mês, 2, né? Só até começar o tratamento. Então, o que acontecia? Nesses casos, a pessoa falava assim, não posso ficar aqui, vou embora para casa. Aí vai embora, perde o tratamento, não tem acesso a médico, a medicação, e aí ia para casa para morrer. Né? A doença Por avança. conta de não ter, assim, uma rede de apoio. Recurso. Não ter recurso para poder ficar. Uma rede de apoio. E uma rede que possa fazer esse acolhimento e tudo mais. Então, no começo, a Abraça começou com isso, com atendimento para essas pessoas que vinham de fora. Porque a taxa de abandono era muito grande. Você lembra exatamente o número da taxa antes da Abraça? Não vou recordar. Mas isso foi uma coisa conversada entre as fundadoras, né? E a direção do HC na época. Sim. Né? Na época da fundação, elas foram até o HC porque pensaram assim, não adianta eu achar que o paciente de câncer precisa de tal coisa. Eu preciso saber, de fato, o que eu vou fazer e que vai ajudar. Né? Então, foram conversar com o diretor do HC para perguntar o que era assim, o mais urgente de ser resolvido. Né? E foi quando eles falaram, olha, a gente tem uma taxa de abandono de pessoas que vêm de fora. Porque vem, não tem onde ficar, não tem recurso, não pode pagar uma pensão. Às vezes deixou um trabalho na cidade e a família vai ficar desamparada, né? Ou o acompanhante que veio com o paciente precisou deixar o trabalho. Então, situações assim que elas pensaram, um lugar para as pessoas poderem ficar tranquilas, que tem um banho, que tem uma cama, e tem alimentação e tudo mais, que possa se focar no tratamento, é o mais importante no momento. Então, foi assim que foi o início de tudo, né? Posteriormente, a gente começou a atender as pessoas de Ribeirão, com a medicação, transporte e outras coisas, né? E esse acolhimento, né, da casa, que não é porque, né, há lugares, tal, a gente sabe, assim, que fica tudo, vamos falar assim, tudo um amontoado, né?
E ali não. Então, cada paciente que vem com ou o seu marido, ou a família, ou a mãe com criança tal, tem o seu quarto, tem o seu banheiro, você entendeu? A refeição que um restaurante fornece, né? Tem ali a cozinha que pode fazer um chazinho, né? Coisas assim e tal. O transporte que leva, precisa levar para o HC para exame. Leva, volta. Você entendeu? Tem todo esse alinhamento, né? Toda essa estrutura Porque de eu fiquei atendimento. imaginando, Então, né? Imagina vir de outra cidade, você já está passando por uma situação meio que fragilizado, assim, não sabe o que vai acontecer daqui para frente, então é uma fase, assim, de dúvidas, né, de incertezas. Muita incerteza, exatamente. Numa cidade desconhecida, numa cidade teoricamente grande, né? E a pessoa chegando sem condições, sem né, condições financeiras. Então, chega meio que como se fosse no escuro, assim. Procurando uma salvação ali. É o que eu falei, reitero, que a gente ouve muito nas entrevistas, né? Agradeço, porque se não fosse a Brácia, não teria um lugar para ficar. E hoje, assim, qual o desafio que vocês acreditam que vocês ainda têm como ONG, assim? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente já tem e a gente projeta para o futuro é conseguir aumentar a capacidade de hospedagem, né? A questão de atendimento das pessoas de Ribeirão Preto, a gente teve uma época assim um pouco crítica que a gente precisou fazer uma seleção assim, às vezes até negar algum tipo de atendimento. Graças a Deus hoje a Deus e a população que dá uma força para gente. A gente não tem negado mais atendimento para as pessoas de Ribeirão. Agora, o pessoal que vem de fora, a gente percebe que aumentou um pouco a demanda e a gente tem assim dificuldade no acolhimento dessas pessoas. Sim. Então, a grande dificuldade agora é conseguir ampliar esse serviço, né, da hospedagem. Por conta de espaço físico mesmo. Por espaço. E quantas pessoas hoje em dia moram na Abrácia? As pessoas, assim, a gente não fala que mora, né? Sim. Porque o período que elas ficam em função da determinação dos médicos são períodos curtos. Entendi. Então, às vezes, elas vêm, ficam... Quem já está, assim, num tratamento em andamento, né? Então, vem, fica uma semana, um pouco mais, faz o tratamento, faz os exames, pega a medicação, volta para a sua cidade de origem. Dali 6 meses ou dali 3 meses, retorna até a Brácia, fica hospedada mais um tempo e retorna, né? De acordo, lógico, com a situação da pessoa. Se o paciente está num estado um pouco mais delicado, o médico pede, olha, não, fica mais tempo, né? Vamos ficando até estar em condições de ter uma, não digo uma alta, mas assim, uma liberação para viagem. Entendi. Né? Então, assim, a gente tem paciente de todo tipo. Tem um paciente que vem a cada 6 ou 8 meses, ele está em manutenção do tratamento. Ele vem, passa por uma consulta, fica um dia, 2 e retorna para a cidade. Né? Quando ele já retorna com toda a medicação que ele precisa. O médico faz a prescrição, a gente faz a compra e fornece para ele toda a medicação que ele precisa. Mas ele não poderia comprar na cidade dele? Se ele tivesse verba, talvez sim, né? Não são medicamentos raríssimos que se encontra em poucos lugares, mas às vezes a pessoa de fato não tem condições financeiras de arcar, né? Então, a gente garante o tratamento dessa pessoa pelo tempo que ela tem até retornar para a próxima consulta. Tem pacientes que ficam meses, né? E teve paciente de ficar até mais de anos aqui. Na hospedagem? Na hospedagem, Na época da pandemia, inclusive, foi um período assim, bem crítico,
que a gente não recebia mais pacientes, mas os pacientes que estavam aqui não podiam voltar. Nossa. Então, a Situação. gente ficou, às vezes o paciente ficou assim, acho que um ano e meio, quase 2, aguardando ter uma situação tranquila para poder retornar. Alguns resolvem mudar para Ribeirão. Sim, aí já tá Gostam aqui tanto mesmo, da já cidade que resolvem Fica mudar. acostumado Resolve já. Não foi o que aconteceu com aquela família venezuelana? Isso, a gente recebeu uma Nossa. família da Venezuela e o menino estava em investigação de câncer. O médico dele, na Venezuela, durante um congresso, conversou com um médico daqui de Ribeirão, do HC, Nossa. trocaram figurinhas. Aí, não, então manda lá para Ribeirão. E aí eles chegaram assim, completamente perdidos. Veio a família inteira, o pai, a mãe e 2 crianças. Outro idioma. Outro idioma, outro outro país. país, outro tudo. A irmã potencial doadora de medula pro irmão. E eles ficaram aqui por anos, né? Aí, quando viu que não tenho condição de voltar para a Venezuela, a gente conseguiu organizar a vida deles, o pessoal da assistência social conseguiu organizar. Então, matriculou as crianças em escola. Nossa, gente. Ele conseguiu, por indicação estabeleceu. por indicação de uma das diretoras, conseguiu um trabalho que ele, como falava espanhol, era uma empresa que tinha negócios com o Mercosul, então casou direitinho. Ele era formado em administração de empresa, então assim, tinha uma base boa. E aí conseguimos desenrolar assim, né, a situação para eles alugarem uma casa próxima à escola das crianças. E foi um corre, né? Um fogão dali, uma geladeira de lá, e umas pessoas doaram, sei lá, roupa de cama, e a gente foi juntando e montamos uma casa para eles. Eles ficaram um bom tempo, né? Foi. Ficaram, acho que uns 5 E assim, anos né? aqui. Super agradecidos. Eu me lembro que uma das vezes que eu estava lá conversando, que a menininha falou para outras crianças que estavam lá, olha só como reflete, né? E como é bom ter todo esse respaldo, né? No caso aí da Brácia, que ela falou, olha, o meu pai agora está trabalhando, ele vai comprar lápis de cor para a gente, vai comprar para você também. Ela falou para outra coleguinha que estava também hospedada na casa, né? Então, assim, né? Que alegria, né? Agora o pai, né? Podia fazer isso, né? E ele também, né? Nossa, ele ficou super feliz, super agradecido. Ele se emocionou quando eu conversei com ele. Nossa, imagino. Imagino. Não, e a criança, né? Ela quis ainda dividir ainda, né? Vai comprar para mim, vai comprar lápis de cor né? para... Que embora tenha esse acolhimento na Brácia, mas não deixa de ser, né, uma instituição. Não é você falar assim, eu estou na minha casa, né, e tal. Então, você imagina a alegria deles de, né, já estar fora de um país, né? E aí poder chegar nesse ponto, né, de ter, a gente vai ter um lar nosso, uma casa nossa, né, tal. Você imagina o reconhecimento que é. Então, isso tudo leva a gente para frente, né? Será que eles ainda estão aqui ainda? Então, Não, eles voltaram. Voltaram? Fiquei curiosa. E vocês já voltaram. atenderam alguém de outros países, além da Venezuela? Tinha uma senhora que vinha de Angola, ela veio acho que umas 2 ou 3 vezes, e aquele português bem... bem não, ele é mais próximo De Portugal, de Portugal, né? muito, muito curiosa. E acho que só, né, Lô? Vem, assim, geralmente são pessoas que vêm de muito longe, né? Do Brasil, a gente já Do carimbou sertão, todos os estados, do né? sertão, da Bahia. Essa que eu conversei para o Dia das Mães pelo Zap, ela ela mora na cidade a 750 quilômetros na frente ainda de Cuiabá, no Mato Grosso. Senhora. Outros é de Tocantins, que às vezes fala o nome, você fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar, né? Então, geralmente é bem, Tinha né, aquela, eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima para nomes, mas aquela menina que era do Pará, ela fez transplante de medula e deu super certo e tal, e aí teve alta. O que você vai querer fazer? Eu quero nadar no Igarapé.
Doido. Então, assim, são pessoas que moram, assim, em lugares bem sem recursos, assim, bem distante de grandes centros de medicina e saúde, né? Então, a gente fica bem... Eu fico super satisfeita, né, de estar podendo colaborar com esse tipo de situação, né? E hoje, atualmente, assim, então vamos dizer que seria uma meta, um sonho, né? A Brácia poder proporcionar mais hospedagens, né? Sim, sim, Para mais pessoas. Para né? mais pessoas, né? Assim, infelizmente, os índices de câncer só aumentam, né? Dado a N motivos, tanto genético ou do ambiente, né? Ou ambientais, ou por alimentação. A gente não tem, assim, batido um martelo de fato, qual é a grande causa do câncer. São vários fatores, né? E quanto mais a gente conseguir acolher e hospedar e atender, é o que a gente consegue fazer de melhor nesse caso, né? A ciência desenvolve curas, procedimentos e tudo mais. Aos poucos a gente vai conseguindo mais acesso a tratamentos e tratamentos mais eficientes, mas essa parte humana eu acho que ainda é muito fundamental. Você acha que hoje em dia falta aquela parte humana na sociedade ainda? Nos dias de hoje? Na sociedade em si, eu acho que não, né? Apesar de a gente viver uma época assim de muita polarização, de muitos haters em internet e uns humores assim mais acirrados, quando vem para essa parte da saúde, a solidariedade ainda é muito grande, né? As pessoas se compadecem, as pessoas entendem a necessidade de outras pessoas nesse sentido. E em termos de colaboração a nós como entidades, a gente, nossa, não tem queixa. A Sociedade Ribeirão Pretana, de um modo geral, é muito parceira. Que bom. Adere aos eventos, né? Aos eventos da casa. A gente tem agora há pouco tempo tivemos, claro que também era favorecendo outras entidades, mas a Brácia no meio, boi e porco no rolete. Tem o nosso bazar, né? O bazar permanente na sede. Tem também uma outra que expõe os trabalhos da costura na loja Enlevo. É uma loja colaborativa na Altino Arantes também. Participa, né? E tem todas as doações, né? Temos o brechó. Tem todos os voluntários que fazem essa parte de trabalho de costura, de bordados. A gente teve em visita, né? Eu e meu outro colega, daí a gente conheceu a parte da costura. E eu falo para você, o tanto, né? Quando você tem, assim, que você vê, né? Há mais de 10 anos, o meu marido passou por um câncer de próstata, né? Foi remoção total. E aí você, assim, né? Fazendo agora uma comparação, né? Quer dizer, felizmente, graças a Deus, tinha condições, então ele foi atendido, né? O médico particular dele. A cirurgia foi feita no São Francisco, dois médicos competentes, né? Depois um dos médicos conseguiu que eram poucas sessões de radioterapia, mas ele fez no HC, né? Então, assim, toda aquela acolhida que teve, pôde ficar no hospital, né? Depois veio para casa, né? A gente estava lá. Aí você faz uma ideia dessas pessoas que vêm, quer dizer, vem de fora, sem condições, sem estar na sua própria casa. Vai ficar onde, né? Recebe a notícia, o diagnóstico, tem que ficar. Às vezes a situação é difícil, como a Eduarda falou, né? Às vezes já vem num estado avançado da doença. Sim. Então, é muito importante. Eu acho que quando a gente faz assim, né? Teve uma época que nós fizemos muito tempo uma parceria, né? No Bazar Dia das Mães e de Natal, no Shopping Santa Úrsula. Eles cediam lojas, né, vazias e desocupadas, e a gente fazia, né? Obedecia horário de shopping e tal. Então, era muito assim, você via
as pessoas, muita gente que, olha, eu sei, eu conheço a entidade, o meu pai ficou, né? Ou eles nos ajudaram, né? Com medicação, com fraldas, com cesta básica. E assim, olha, eu não posso ajudar muito, mas, sabe, às vezes a pessoa levava 2 panos de copa, eu posso com isso. Mas, assim, ficava tão feliz, né? Do pouco que ela... Eu, então, particularmente, quem estava lá, a gente ficava ainda mais, assim, contente, porque você falava, a pessoa, né? Eu acho que essa que é uma caridade real, né? Você tem pouco e, mesmo assim, você doa aquele pouco e doa com prazer, né? Saíam, assim, Sim. agradecidos, né? Doa com o que pode, mas você vê que é Exatamente, genuíno, né? De era. E a coração. pessoa saía assim, sabe? Que você falava, não, muito, muito obrigada, que bom, né? Você está contribuindo. Então, olha, eu não posso gastar 500, mas eu posso gastar 20 ou 40. Então, da mesma maneira, né? Você ficava assim, que bom que ela teve esse desprendimento em poder colaborar. Então, é bem importante a adesão, né, da população, da sociedade a essas causas, né? A essa causa, né? E contribuir naquilo que pode, né? Não, sem dúvida. Nossa, faz bem para quem é ajudado, para quem ajuda, quem né? ajuda. É um sentimento, assim, Eu falo que coletivo, faz né? mais bem, né, para você do que, né? A pessoa que ajuda fica muito grata, que é ajudada fica grata, e a pessoa que ajuda também faz um bem enorme para ela. O que as pessoas geralmente, nós, assim, não sabe qual que é a maior dificuldade, a complexidade de manter uma ONG? Qual que é a maior complexidade, Olha, dificuldade de manter uma ONG? eu Uma acho falta que de conhecimento, assim, de toda a estrutura eu disso. acho isso daí. Você tem a maioria da população, assim, das pessoas não sabem exatamente o que a entidade faz, né? Então, por mais que você tenha a oportunidade, abertura em veículos e tudo mais para falar do trabalho, às vezes a gente tem a impressão que não chega em todo mundo. Então, às vezes a pessoa acha assim, eu posso ficar internado lá na Brácia? Não, não pode, porque a gente não faz internação. Não é um Acho que é hospital. Posso ir lá hospital. visitar as crianças? Não, É, também não é assim. Entendeu? Às vezes a pessoa tem isso, né? Às vezes a pessoa acha que vai chegar, quero fazer uma visita. Acha que vai chegar lá e encontrar uma sala cheia de brinquedo e um monte de criancinha carequinha brincando no chão. E não é isso, né? Hoje em dia, os tratamentos, eles são, assim, bem mais de você levar o tratamento em casa do que você estar hospitalizado para fazer esse tratamento. Lógico que existem casos e casos, né? Mas a maioria deles você faz em casa. Hoje em dia, até a quimioterapia, que antes você tinha que ir até o hospital, passar o dia todo tomando aquele sorinho, hoje em dia tem quimioterapia oral, que você toma 2 comprimidos num dia, né? E vai. Então, nesse ponto, a medicina está bem avançada. Nesse caso, assim, da Abrácia, eu percebo, assim, tem essa dificuldade, né, de você levar para a população exatamente o que a gente faz e ter esse reconhecimento. A outra dificuldade que a gente tem, lógico, que é a manutenção, né? Apesar da gente ter várias áreas de captação de recursos, a gente tem um telemarketing ativo, a gente tem os eventos, tem os trabalhos das voluntárias, né? Essa parceria com a Elevo, que é um outro local que está expondo os nossos trabalhos também para comercialização, então, mais um local para poder arrecadar. A gente tem, através de emendas parlamentares ou de projetos especiais com empresas, né? É uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem uma renda fixa, né? Não é uma coisa assim, tem um subsídio que vem do governo todo mês, te garante tal coisa. Então, todo mês é uma luta para a gente dar conta das despesas, né? E pensando sempre em ter alguma coisa, uma reserva para alguma emergência, ou às vezes, como apareceu já,
menino, acho que ele tinha uns 5, 6 anos, e a prescrição do médico era um medicamento caríssimo, que na época custava, assim, sei lá, uns 15 mil reais. Nossa. Era um frasquinho com 5 comprimidos, e que a enfermeira, na hora de dar o comprimido, ainda deixou o comprimido cair dentro da pia. E aí foi um corre, porque você precisava repor aquela medicação e não tinha como, você tinha que comprar o frasco inteiro e era um valor. Então, assim, se a gente não tem uma reserva para uma emergência desse tipo, era capaz do menino não ficar com o tratamento completo, né? Não tomar aquela quantidade de doses do medicamento completa. Mas deu tudo certo. Nossa, meu Deus. Não, deu certo, né? Por Até isso que eu questão de falo, recurso, né? exatamente. Coisa que acontece, né, gente? Culpa Situações. da enfermeira? Não é, mas aconteceu. caiu, mas... Que as pessoas precisam conhecer, né? Chegar até lá, né? E saber, querer saber, né? Então, porque às vezes você fala assim, todo mundo sabe, e nem todo mundo sabe. Então, quando você explica, eu já tive casos de pessoas que eu conheci, olha, eu faço esse trabalho, assim, tal. Ah, eu não conhecia, como é que é? E a pessoa, nossa, eu quero colaborar. E passa a ser colaborador. Entendeu? E porque a Abrácia tem entidades e entidades em Ribeirão. Então, tem muito isso, né? Tem entidades que trabalham erradamente e o que a gente ouve da Abrácia é que é uma entidade idônea, transparente. Isso eu escuto de muita gente, já ouvi muito, ainda há pouco ouvi. Não lembro quem agora no momento que falou, nossa, mas a Abrácia, eu conheço o trabalho, eles fazem um trabalho, é uma entidade séria, porque a pessoa que contribui, principalmente financeiramente, ela quer saber aonde que está indo o dinheiro dela, o que vocês estão fazendo com esse dinheiro que eu estou doando, né? E há entidades e entidades. Então, felizmente, a Abrácia, ela tem um conceito Tanto é que já está há alto. tantos anos, né? Exatamente, né? E, então, assim, é questão de visibilidade, né? De recurso. E qual que é o perfil que vocês falar para quem quiser ajudar? Que tipo de ajuda vocês estão precisando atualmente? Bom, nós precisamos de toda a ajuda possível. Lógico que financeiramente, né? A parte financeira é bem importante, mas a gente tem sentido muita falta, assim, do voluntário, né? Depois da pandemia para cá, a impressão que a gente tem é que a disponibilidade desse trabalho voluntário caiu muito. Uma porque, assim, as pessoas envelhecem, né? E a maioria das voluntárias que a gente tinha eram pessoas de uma idade um pouco mais avançada, que tinham uma situação de vida mais consolidada. Então, assim, eu tenho tempo para isso, Sim. né? E a gente percebeu que essa quantidade de voluntários diminuiu e, por conta disso, a gente tem conseguido fazer menos eventos, né? Porque o carro-chefe dos nossos eventos é a mão de obra voluntária, né? Eu tenho pessoas para ajudar no dia do evento, pessoas na organização, sei lá, se é um bingo, uma pessoa para ir buscar uma prenda que já foi doada, né? Vender os convites também, né? Venda de convites. Então, essa questão do voluntário tem ficado bem um pouco bem aquém, né? caída. Nos hospitais mesmo também, mas aí é uma normativa dos hospitais. A gente tinha um voluntariado bem grande nos hospitais, tanto na Santa Casa quanto no HC, para ajudar nas alas de quimioterapia. Então, uma pessoa para dar um apoio, né, servir um chá, um biscoito, sentar e conversar com a pessoa enquanto ela está passando o tempo lá, por conta desses protocolos de saúde, de pandemia e tudo mais, eles reduziram muito esse fluxo de voluntários dentro dos hospitais. A circulação, né? A circulação assim, ficou bem limitada. Então, também esses voluntários aí não estão mais disponíveis. E
que mais que falta? Tudo falta. Esse é um ponto importante, né? Se a pessoa, às vezes, não tem condição de dar essa ajuda voluntária com o trabalho ou financeira, a gente tem um brechó que aceita doações de objetos usados, de todo tipo de objeto usado, menos recicláveis, assim, garrafa PET, latinha, essas coisas, né? Então, roupa, disco, calçado, móveis. A gente tem recebido bastante, às vezes, alguma instituição que... eu vou trocar os móveis de escritório. Vai 80 cadeiras. Aí vocês vão buscar, a pessoa a gente tem esse serviço da coleta. Se a pessoa não pode levar, a gente vai buscar. Isso. Às vezes não dá para fazer tudo numa vez só, né? Às vezes a pessoa, eu vou mudar de cidade, desmonta a casa e doa, né? Porque não tem como levar ou transportar. Então a gente tem esse serviço, a gente vai, agenda direitinho, faz quantos carretos forem necessários, né? E coloca a venda lá à disposição no brechó. Algumas coisas a gente conserta ali na hora, às vezes uma roupa, cai um botão, a gente complementa. Mas na maioria das vezes é vendido no estado, né? Mas um preço muito acessível, que a pessoa tem condição de mandar arrumar, se for o caso e tudo mais. E acho que é isso, né, Elô? Doações desse tipo são... Tem muita, né? Acontece também, por exemplo, doações anônimas, né? Pessoas que doam, muitas pessoas colocam assim, doação anônima. Às vezes 2 cesta básica, mais, às vezes doação mesmo de roupas, né? Enfim, tem... Às vezes, pessoas que doam na Páscoa, chocolate, né? A pessoa leva. Tem empresas também que fazem isso, Faz né? uma parceria. A gente fez, né, bem antes da pandemia, né? A gente fazia muito no final do ano a nossa festa de Natal. Festa de Natal, Era uma cesta básica que tinha, né, em coisas natalinas, né? Era um acréscimo. Todas as crianças ali que estavam na casa ou que são atendidas, moradores de Ribeirão, era um presente. Né? Chegamos a levar Papai Noel, né? As pessoas contribuíam, doava salgado, uma voluntária doava suco e... a gente fazia a festa lá na Brácia mesmo, né? Aí, justamente por essa questão de pandemia, de saúde, a gente começou a ficar um pouco mais preocupado com esse tipo de aglomeração, evento, né? né? De juntar. Porque eram muitos pacientes, todos juntos, né? Então... começamos a ficar um pouco mais atento com isso. Mas as cestas de Natal, os presentinhos continuam. O Papai Noel veio. E é uma alegria você ver, menina, você fala, gente, né? Para eles é como se você estivesse dando, assim, né? Um mundo, um presente. Que você chega. E a minha cesta, calma, vai chamar a sua senha e tal. Aí eles pegam, sabe? Assim, você vê, pega, põe aqui no ombro, né? E vai e tal. Nossa, mas é tão gostoso você ver isso. É muito bom. É muito bom. Para quem vai assistindo, né, a gente, se quiser se tornar voluntário, como que pode procurar vocês? Como é que funciona a triagem? Isso, a gente pode... A pessoa interessada pode entrar em contato pelo telefone 3621-2201, da maneira antiga e arcaica, né? Pode ir na própria sede, Visconde 11279. E é recebida pela Jaqueline, que é a nossa psicóloga. Ela faz uma primeira entrevista para ver, assim... quais são as expectativas da pessoa, né? Porque, às vezes, a pessoa chega com uma expectativa e descobre que a vocação dela é para outro lado, né? Então, aí, a Jaqueline apresenta a casa para a pessoa e os serviços que tem disponíveis e bate o horário, né? Eu só posso no fim de semana ou eu posso em determinado horário à tarde. Então... faz essa triagem e vê aonde a pessoa se encaixa melhor. Não, eu gostaria de trabalhar com eventos. Eu gosto de fazer trabalhos manuais. Então, a gente vai setorizando, né? Às vezes você vê que a pessoa tem um perfil, a pessoa fala, eu quero ficar no hospital, né? Daí você fala, não, mas
Talvez ela tenha o perfil para ajudar no bazar, vendendo, ela Exatamente. vende bem, né? A vocação dela. Tinha uma coisa assim, uma voluntária da costura, uma gracinha, uma senhorinha. Chegou lá e falou assim: eu quero vir para cozinhar. Não, mas a gente não cozinha aqui, porque tem umas norminhas assim, né? Não, mas a senhora não pode cozinhar. Não, mas eu cozinho bem. Não, gente, não tá falando que a senhora cozinha mal, mas é porque não pode, explicou, não sei o quê. A senhora não quer ir para costura? Ah, mas eu não sei costurar. Sabe sim. Né? Aí sentamos com ela, ensinamos. Ela ficou ótima, ela não larga a costura de jeito Não larga nenhum. mais. E faz questão, esses meses, esse último mês agora, a gente abriu mais um dia para costura. a equipe da costura. Tava todo mundo lá hoje. E agora temos de quarta e quinta. E a mesma pessoa que vem na quinta, não, quero vir na quarta também. Pega um amor ali. Você vai ler nessa edição que eu te deixei um depoimento de algumas voluntárias. Você vê o tempo que elas estão lá. É uma coisa gostosa. Aí tem um cafezinho, tem um bolinho. Faz amizade também. E há uma troca, né? Porque são pessoas diferentes, né? Quer dizer, somos todos diferentes, né? Mas então, uma mulher fala uma coisa, traz uma questão, a outra traz. Então, acaba sendo uma troca e uma reunião enquanto está ali trabalhando, doando aquele tempo delas, né? É enriquecedor para todo lado. Exatamente. Nós tivemos, como era mesmo o nome daquela senhorinha? Que depois ela ficou com baixa visão, ela foi ficando cega. Da costura? Ela ia na costura, super elegante. Eu fiz a entrevista com Irondina, ela. Não, eu não vou lembrar. Era uma senhorinha elegante, a filha dela era aquela arquiteta que tinha aquela casa aqui, não vamos lembrar o nome, mas assim, ela ia, ela costurava, tinha um prazer imenso. E depois, quando ela não tinha mais condições de bordar ou costurar, mesmo assim ela ia e ficava ali conversando, fazia parte. Dava um apoio moral, né? Até que ela partiu, Ai, fiquei tão triste quando eu soube. A dona Cristininha. A dona Cristininha, era magrinha, miudinha, assim. Gente, ela com 92 anos, ela dirigia. Era impressionante. Ela parou de dirigir por conta disso, porque começou a ficar com baixa visão. E aí parou de dirigir, porque por ela estava até hoje. E ela ia lá, mesmo que ela não conseguia fazer. Ai, gente, eu não consigo mais, né, pôr agulha, tal, a linha, tal. Mas ela estava todo dia de costura, ela ia. No caso que vocês falaram, de exemplo, de pessoas determinadas, né? Motivadas. Nossa, ela motivada. Muito. Nossa, ponta firme, você podia contar com ela para o que fosse. Ela vendia os convites do bingo, né? Ela tal. Ela teve câncer de mama, né? Retirou, acho que as 2 mamas. Mas alto astral. Ai, que bom, muito, né? Bom, que assim, foi um prazer ter conhecido, né, uma pessoa, né? Que outra coisa também, né, que você vê as pessoas saírem, tem o André, não sei se ele continua, que faz doação de perucas. Continua. Ele faz perucas e ele tira um tanto para doar essas perucas. E eu já vi pessoas assim, né, que caiu o cabelo careca e entrar assim, eu me lembro de uma senhora alta, loira, não tão assim senhora, aí ela foi, escolheu, pôs uma que deu certo. Gente, ela entrou uma e saiu outra. Autoestima, né? Faz muita diferença, é impressionante. Às vezes você pensa assim, mas por que tá aí, né? Só porque caiu o cabelo. Mas é uma coisa tão importante para a mulher. E você percebe assim que ela até o tom da pele dela parece que fica mais vivo, mais corado, mais animado, dá um outro viço para a pessoa. Parece que a pessoa fica mais confiante, né? Exatamente. E tem, né, a Abrácia tem várias ações, né, junto com a psicóloga, elas fazem roda de conversa com os pacientes, os cuidadores, serve um lanchinho. No Outubro Rosa, tem chama aí uma sessão, assim, Outubro Beleza, né? Elas vão todas num salão de beleza. Nossa, e aí eles fazem, faz cabelo, faz unha, sabe? Você vê, assim, as fotos, você fala, que graça, que coisa. Levam cinema, né? A parceria da Abrácia com a Abrale, sessão de cinema.
Que bacana. gente. Faz o quê? Uma semana, duas, É. né? A turma foi toda no cinema, levaram as crianças. Tem criança que nunca foi no cinema, não faz a menor ideia do que é. Então, assim, volta maravilhada, né? Pipoca, É. refrigerante, assistindo filme e tal. Tela Nossa, grande, né? Um cinema de Som, shopping. né? Não, e para criança tudo é maior ainda, né? Se pra gente já Ainda mais é Nossa. novo, né? Ela tá conhecendo uma coisa que é, tipo... Que ela não é uma coisa tão básica pra gente ter a oportunidade de dar pra uma pessoa isso. A sensação de ir na primeira vez deve ser uma sensação muito incrível. legal. E todas essas ações acabam, assim, levantando o alto astral da pessoa, Sim, né? claro. Também, né? É o Ela se principal. sente inserida ali. Então, Sim. a roda de conversa, um está falando, ela vê, o outro também fala parte, né? Os cuidadores. É importante para todos. Então, tem toda essa ação. Resumindo, o abraço é sinônimo de acolhimento. Pronto. Legal. Em todos os sentidos, Então, né? tanto Tanto as necessidades, né? De Tanto- medicamento e o acolhimento mesmo. Não, então, e assim, uma outra coisa que a gente costuma dizer, né? Que o paciente de câncer é um sobrevivente. Mas quem está com câncer, né, assim, uma pessoa com câncer na família, a família toda é considerada essa sobrevivente. Porque todos sofrem, cada um na sua medida, obviamente, né? Mas toda a família está sofrendo, os Envolvida. amigos que se envolvem e tudo mais. Então, por exemplo, uma ação dessa, que leva uma criança que nunca foi ao cinema, independente se quem está doente é a criança ou é a mãe, é um alento para todos os outros que eu acho que faz muito bem, acho que contribui no tratamento de uma maneira, assim, às vezes até inesperada. Né? Você perceber que, meu filho está doente, eu estou sofrendo, eu estou agoniada, mas tem uma pessoa preocupada comigo. Tem uma pessoa que está cuidando do meu filho, fora a parte clínica, né? Uma pessoa que está realmente se importando com o que eu estou sentindo, pelo que eu estou passando, nessas rodas de conversa mesmo. Acho que é uma situação muito importante de repente, a pessoa conseguir falar o que está sentindo, né? Expor um problema ou uma emoção, alguma coisa, e sentir que que as pessoas estão enxergando ela. Acho que é muito importante. Às vezes a pessoa fica meio invisibilizada, né? Exatamente, Inclusive, acho que foi ontem que eu li uma matéria falando que fizeram uma pesquisa, né, na Rússia, de crianças que nasceram em orfanato e não tinham o acolhimento. E o cérebro não desenvolvia que nem uma criança que tem o acolhimento. Então, eu acho que funciona mais ou menos desse jeito, né? Exatamente, Desenvolve, né, outras partes. Esse acolhimento materno que eles falam, às vezes até de família mesmo, né? Ele destrava algumas áreas do cérebro e desenvolvem essas áreas de uma maneira que você acaba levando para a vida inteira, né? Ao passo que se você não tem isso logo na infância, aquilo não destrava com o passar do tempo. Sim. Né? Então, é uma coisa que fica em inatividade para sempre. Fica em Você deficiência, não cria né? novas cognições, né? Uhum. De tudo, né? De uma maneira geral. E Todo um aprendizado. Pro futuro da Abraça, o que vocês podem contar pra gente? Se tem algum plano que vocês querem tirar do papel? Eu tenho muitas ideias. Se não for dar muito spoiler, quiser contar um pra gente. Muitas ideias. Nossa. Difícil é viabilizar, né? Mas como diria o outro, parcelando direitinho. Até um Tá tudo consegue, certo. Vai dar tudo certo. Consegue. Não, uma grande meta que a gente tem é ter uma sede própria. Né? Até o momento a gente conseguiu um terreno, né? E essa sede não precisa ser necessariamente nesse terreno, mas é uma maneira que a gente tem, né? Uma poupancinha que a gente tem, pensando nisso, né? Chegamos até a fazer, já tem projeto aprovado para aquele terreno e tudo, mas
tudo envolve recursos, né? Então, a gente brinca, né? Que toda vez que a gente começa a juntar um dinheirinho para começar uma não sei o quê, acontece alguma coisa, ou a gente tem que acudir um lado ou outro, e aí a gente começa tudo de novo. E então, assim, a grande meta é essa, ter um espaço que seja próprio, que a gente não dependa de pagar aluguel, que consiga hospedar bem mais pessoas do que a gente tem conseguido hoje, que a gente possa desenvolver os trabalhos com as voluntárias, que a gente possa fazer os nossos eventos. A gente tem uma área que está assim, bem diminuída de atividade, que é a galeria, porque a gente recebe doação de tudo, até de obras de arte, de artistas famosos e conceituados daqui de Ribeirão e de fora também. Então, a gente, até um tempo atrás, a gente tinha onde expor, a gente não está tendo mais. Então, é uma coisa que a gente gostaria de manter, de dar continuidade. E eu acredito que isso seria bastante importante, né? Tanto para a visibilidade da entidade, poder fazer os eventos na entidade mesmo, né? Quanto do acolhimento dessas pessoas, né? De poder acolher mais pessoas e colaborar com o tratamento delas. Eu acho que é uma das principais metas, assim, isso. É interessante, assim, né? Ter um Muito. espaço próprio. Começar a fazer campanha, né? De Legal. tijolo, de cimento. Ai, gente, mas aí quando vem uma receita de um remédio, Nossa. eu troco Fala o mais remédio alto, pelo tijolo, gente. Não É. tem jeito, É. não tem jeito. Mas, ó, vou pedir até para vocês fazer o convite, né? Para quem está assistindo a gente, né? Ah, com certeza. Se quiser ajudar conforme puder, seja com recurso, seja com voluntário. Exatamente. Seja com valores financeiros ou o trabalho, a Abrácia está aberta para a população de Ribeirão, da região que estiver escutando a gente, tiver condições de colaborar, é muito bem-vindo. Visitem a Abrácia, vem conhecer a gente, tomar um café, participe do grupo de costura, as outras atividades voluntárias. Né? É um pessoal animado, contente e quem ajuda, acho que percebe isso, sente aquele calorzinho assim dentro de si, que é bem bacana. Vale conhecer, né? Se você não conhece, então vá conhecer, porque ali você pode se encontrar, né? Num trabalho voluntário de amor ao próximo, que tanto vai fazer bem para o outro como para você também. Sim, né? com certeza. E eu acho que tem que conhecer para saber que é uma entidade séria, senão não estaria até hoje no mercado, né? Não há nada que a abone. E esse é o convite que eu reitero aí com a Eduarda. Vá conhecer a Abrácia, seja um voluntário abraciano, seja um colaborador. Abrace a causa. Eu queria agradecer muito vocês. Eduarda, muito obrigado por Nós ter é que tirado um agradecemos. tempo A gente para fica vir aqui, contente dessa conversar com a gente, oportunidade. bater esse papo e incentivar muitas pessoas que estão assistindo a gente e acompanhando Com a virar certeza. voluntários, a apoiar a causa. Exatamente. Acessar as redes sociais, Isso, né, os exatamente. informativos. Eu queria assim fazer um agradecimento especial para a turma de vocês, né, que abraçou aí. Tudo bem que é por pouco tempo, mas eu espero que a gente não perca o contato, porque esse trabalho que vocês estão fazendo, que a UNAERP faz, né, de um modo geral, e que a sua turma especialmente tem feito para nós, tem sido assim bem bacana. E eu estou amando. E nos ajuda, Fica sempre com a gente. ajuda. Pra feliz. gente foi realmente foi muito presente, bom. né? Foi um presente. Tanto eu como o Matheus, né, que nós contamos, né, que não está aqui, mas a gente teve parentes com câncer, então pra gente é uma coisa também um pouco pessoal, né? Sim, assim, sim. né? Então pra gente também é muito gratificante. Ai, que bom. Que bom, ficamos contentes. Obrigada, viu, Obrigado, gente? viu, gente? Obrigada a vocês aí de toda a atenção. Ai, gente.
Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Casseb. Coordenação, Gil Santiago. Rádio Unaerp.